Martinho Lutero também promoveu isso. Então, a desconstrução deste ambiente da Idade Média já começou a ser abalada pela Reforma, e logo mais à frente, estamos a falar do meados do século XX, a modernidade reclama isto e diz que não precisa, que a igreja não tem a verdade, que o homem, pela sua razão, pelo seu entendimento, pode descobrir o que é verdade, não é? A modernidade denunciava de que a verdade não podia ser detida unicamente pela instituição, e que o homem tinha essa capacidade de observar, de perceber o que realmente era verdade, não é? E vemos, assim, a modernidade tomando forma, não é? E o homem tinha a oportunidade de conhecer o mundo e os seus conceitos desde o seu ponto de vista, e não tinha que perguntar à igreja o que era certo e o que era errado. E aqui vemos o primeiro declínio. Por quê? Porque a partir do momento que a verdade das escrituras, o padrão divino ainda presente na Igreja Católica, entre verdade e o que era certo e o que era errado, ainda estava a ser preservado. A modernidade agora vem trazer a razão de que o homem não precisa do conceito divino para conhecer. Existe um antagonismo. Então, o pensamento divino e o pensamento humano. A modernidade trouxe isto. Esta libertação do homem de pensar segundo o padrão divino. Então, pensando um pouco nisto, na esfera de Gênesis já foi difícil. Agora, na história, no movimento social, na história, estamos ainda cada vez mais a distanciar-nos disso, porque agora o padrão divino é rejeitado. Não é? A modernidade está assentada no naturalismo, ou seja, de que o que eu vejo é real. O que eu vejo é o que é real. O naturalismo ele não pensa, ele não considera o sobrenatural. Então a modernidade ela paira numa ideia humana somente, não é? Racional das coisas. E de que existe a verdade, existe um posicionamento universal humano e que pode contrapor com o pensamento divino. Então isto dissocia ainda mais, distancia ainda mais o homem do padrão divino que nós vimos em Gênesis capítulo 2, não é? Surge depois disto a pós-modernidade, não é? A pós-modernidade que vai aparecer nos finais do século XX, tá bem? E nega esse racionalismo, nega essa capacidade do homem de ter uma verdade absoluta, de ter uma verdade universal desde o ponto de vista racional, não é? E também vemos aqui a questão da ciência, aquilo que era a modernidade foi como é que se diz, moldada, né, preservada por aquilo que podia se experimentar, aquilo que era real, aquilo que era palpável, e a ciência teve um grande investimento nesta realidade, não é? Agora, a pós-modernidade, ela centra-se em 3 pilares fundamentais, que é o pluralismo, a privatização e o secularismo. O que é o pluralismo? É aquilo que devemos respeitar no mundo. Existem diferentes ideias, não uma verdade absoluta, não uma verdade central, universal, de certo ponto, mas existem verdades, conhecimentos que precisam ser respeitados. O mundo é pluralista. Existem muitas religiões, muitas culturas, muitos valores, conceitos, cosmovisões, e nenhuma delas pode ter a pretensão de deter a verdade. Isto é o que nós vivemos hoje em dia, não é? É uma ideia que está na ponta da língua de qualquer conversação que nós temos. Não é? Há pouco tempo atrás, conversando com um familiar, isto saltou na conversação, não é? No confronto do Evangelho, ele dizia que tinha a sua verdade e que era a pretensão da nossa parte afirmar que nós temos a verdade. Então, o pluralismo ele se respeita nas suas esferas, verdades que estão espalhadas por aí, não é? E que ninguém pode conclamar como verdade absoluta, mas cada um tem a verdade do privativo, não é? Se falamos com alguém fundamentado num teor bíblico e princípios bíblicos, nosso fundamentalismo ele é atacado e passamos a desrespeitar a pluralidade. E passamos a desconstruir a pluralidade, não é?
se apontamos para uma exclusividade. Essa pluralidade só existe na base de afirmar ao mesmo tempo que tudo é verdade, tudo que é verdade pode ser considerado... Perdão. Essa pluralidade só existe na base de afirmar que, ao mesmo tempo que tudo é verdade, pode ser considerado verdade, nada é verdade ao mesmo tempo. Ou seja, uma vez que afirma-se que tudo é verdade, então não existe verdade. Até o ponto de afirmar que nós estamos a ser fundamentalistas, não é? E de que no pluralismo existe esse pluralismo, estamos a afirmar que o pluralismo existe. Então, assentou-se uma verdade, não é? E depois vem esse ponto da particularidade, da privatização da ideia pessoal, não é? Eu tenho a minha filosofia de vida, tu tens a tua, eu tenho a minha religião, tu tens a tua, eu tenho as minhas preferências, tu tens as tuas, eu tenho os meus valores morais, tu tens as tuas. Não é? Os teus valores não são melhores que os meus, nem os meus melhores que o teu. E tudo isso também considera a fonte que formou essas opiniões. Eu tenho a minha fonte, tu tens a tua fonte, seja religiosa, seja humana, seja o que for, em que esfera. Eu preciso ser preservado, eu tenho o direito de manter esta ideia privada do que é verdade. Então isso cada vez está a entrar nas ramas. Imaginem uma árvore que começa com um tronco em Gênesis capítulo 2, depois começam galhos mais grossos, capítulo 3, e estamos aqui nas folhagens mais finas, nos pontos mais finos, que é a modernidade e a pós-modernidade. Estamos a distanciar-nos cada vez mais do poder do molde, não é? E cada um vive o que pensa e está tudo bem assim. Assim, a verdade passa a ser individual, subjetiva e intransferível. Depois temos o secularismo. O secularismo é a ideia de que Deus está fora disto. No meio de tudo isto, a pós-modernidade ela tem três pilares. Esses três pilares. O pluralismo, a privatização de ideias, não é? E o secularismo. A lupa divina é deitada fora, a interpretação divina não é chamada para a história, não é? Os modelos divinos não podem existir. Isto prende e impede o homem de conhecer o mundo. É a ideia disto, né? Deus está fora da agenda pessoal. Eu não preciso aceitar os absolutos, não é? E é interessante que cria até um contraponto. Na altura, na Idade Média, os puritanos não sofriam esse problema, não é? Assentava-se na realidade de que tudo era feito por Deus, de que tudo era pelo padrão de Deus, e que a lupa de conhecer o mundo era através de Deus, não é? O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Isto era algo cada vez bem assente para eles, de que através de Deus vinha o conhecimento de todas as coisas. Essa lupa é retirada pela modernidade e pela pós-modernidade, não é? E rejeitada por isso. O secularismo entende a visão divina como uma prisão e o homem precisa se libertar desta religião para entender o mundo, não é? E por causa disso, a minha vida é aqui e agora. É presente, é o presente século. Não é? Eu não tenho que pensar no sobrenatural, não tenho que pensar na vida após a morte, não, é o presente. Então aqui vem o materialismo, o consumismo, enfim, e todas as outras esferas, todos os outros movimentos que compõem a vida do agora. A pós-modernidade é um movimento da cultura que rejeita os valores da modernidade e vê com desconfiança princípios racionais e supostamente universais desenvolvidos na época, por exemplo, do iluminismo. Não é? E por causa dessas influências, modernidade, pós-modernidade, a masculinidade bíblica, tanto da modernidade como da pós-modernidade, foi extremamente afetada, porque o retrato divino do homem foi questionado, pressionado, relido, revisto e redefinido. Tendo a negação de Deus, quer pela influência do modernismo, quer pela razão, quer pela influência do pós-modernismo, pela pluralidade e secularismo, o desenho bíblico do homem passou a estar esquecido, distorcido. Aí chegamos agora nesta história, onde estamos, na pós-modernidade, e vemos os efeitos disso. Não é? Nós vemos homens que passam a estar distorcidos no seu padrão, na vida que vivem,
E poderíamos destacar as diferentes esferas. Por exemplo, no caso do jovem, não é? Ele está cada vez mais desprovido do conceito de trabalho. Ele está cada vez mais do conceito de ser efetivo aonde está. Não é? Cada vez mais vemos uma juventude tardia chegando, aliás, uma maturidade tardia, uma extensão da juventude. Né? Vemos uma juventude precoce, cada vez mais cedo, e vemos uma maturidade cada vez mais tarde. Então, essa adolescência, pré-adolescência, ela se estende nas duas direções, quer para a infância e quer para a vida adulta. E cada vez mais, nesta pausa, é uma pausa de dúvidas, é uma pausa de incertezas, é uma pausa de não decidir nem o que vai ser, nem deixar de ser criança e também não ser adulto. Na juventude nós vemos esta esfera. Então, eu choco-me com a realidade de que nas escrituras o homem trabalha. Cada vez mais temos a dificuldade de ver jovens adquirindo o seu primeiro emprego, trabalhando, construindo, sendo efetivo, tendo a ideia central de ser um profissional ou qualquer coisa do gênero. Ele abre mão, ele é omisso na esfera, não é? Ainda que represente um estereótipo masculino, não é? Músculos, barba, não é? Crescido e tudo mais. Por dentro ele está omisso na sua responsabilidade. Por quê? Porque o conceito divino foi atacado em Gênesis e agora a própria história, o próprio movimento social estende esse tapete vermelho para que o homem possa viver desta forma, segundo os seus preceitos, razão e pluralidade, privatização de ideias. Eu posso ser o que quero ser, independente do que Deus pensa. Não é? Então vemos os solteiros cada vez mais tendo dificuldade de projetar as suas vidas, não é? Parece que estão sempre ali à volta foram empurrados para a vida adulta, mas ainda os seus corações ainda estão na sua juventude, na sua adolescência, não é? Vemos uma adolescência terrível para com o homem. Então o homem ele passa a não ter este vigor de construir, trabalhar, fazer algo crescer, ter relacionamentos produtivos, não é? Um casamento ou mesmo amizades produtivas, um relacionamento eficaz com a sua família, ainda que ele não seja casado, não é? Ele tem pai, ele tem mãe, ele tem família a qual ele pode ajudar a sustentar, trabalhar efetivamente. Estamos a ver um homem que não se casa, chegando ao auge da sua vida, da sua idade, e nada acontece na sua vida. Não vemos carreiras a acontecer, não vemos um trabalho efetivo acontecer, não vemos o seu envolvimento na igreja local. Parece que estagnou, parece que chegou um momento que não se desenvolve mais nada. Por quê? Porque o conceito divino de trabalho, de cultivo e de guardar não está impregnado no seu caráter e, obviamente, ele não consegue expor isto. Né? No caso dos casados, nós vemos também esta realidade. Não é? Na história por detrás, por exemplo, nós vemos que a Revolução Industrial teve um grande papel nisso. Porque convidou ao homem, não é, a ter um maior envolvimento, uma maior preocupação com o lado financeiro. Antes o trabalho era duro, era forçado, com poucos recursos e tudo mais. A Revolução Industrial, a indústria trouxe a capacidade do homem de trabalhar mais, pensar mais, sonhar mais, lucrar mais. E com isto o homem sai da família, da sua presença, e volta-se para o mundo fora. No comércio, no dinheiro, num formato mais capitalista. E vemos o desvio das suas responsabilidades dada por Deus, não é? No que concerne à liderança espiritual e moral dos seus lares. Então passamos a ter um homem que ele trabalha, traz o dinheiro para casa e quando chega em casa, ao invés dele continuar a trabalhar, trabalhando no seu lar, o trabalho dele cessou no seu trabalho. Então ele chega em casa, ao invés dele servir, continuar a trabalhar na vida dos seus filhos, na vida da sua família, da sua esposa, nos seus vizinhos, nos seus relacionamentos, ele se descansa e omite
esta responsabilidade. A pergunta é, como é que nós, como igreja, podemos resolver este problema? Não é? O que devemos fazer? Como fazê-los viver na sua responsabilidade espiritual? Não é? A igreja precisa pregar o evangelho de Jesus Cristo. A igreja precisa pregar o evangelho de Jesus Cristo e, de volta em Cristo, nortear outra vez os moldes de Gênesis, que foram perdidos por causa da queda do homem e por toda essa desconstrução do seu papel por parte do humanismo que predomina e que está entrando na igreja, que está presente. Na última parte, nós vimos as intervenções da história humana que distanciaram, distorceram a imagem do homem bíblico e como isso afetou a igreja, não é? A igreja tem que se preocupar em pregar o evangelho, porque o evangelho do Senhor Jesus Cristo é o único capaz de recuperar este padrão divino. O próprio Jesus Cristo dá exemplos de que nele existe esse poder para a recuperação deste padrão. Em João capítulo 5, versículo 1 e 18, vemos a história de Jesus a curar um paralítico no tanque de Betesda. Esta história tem como propósito mostrar o caráter divino do Senhor Jesus, em especial mostrando o Senhor Jesus como filho de Deus, filho do homem. Este paralítico foi curado num sábado, num dia que supostamente era dia de repouso. A lei divina dizia que não podia homem trabalhar para adquirir bens, para lucros, para comércio. Esse dia era um dia de descanso, portanto ele não deveria fazer a terra, não deveria trabalhar a terra, que era a sua função, não deveria trabalhar a terra para comércio, para produtividade da sua família, para promover a economia da sua região. Ele não podia, essa atividade cessava. Mas a lei não impedia de que o homem trabalhasse para o seu sustento naquele momento. Se ele tivesse que colher cereais, ele iria ao campo no dia sábado e colher cereais. Se ele tivesse que mover qualquer coisa dos seus bens e buscar talvez uma carroça que era necessário instalar, ou mesmo dar comida aos animais, não era considerado um trabalho de lucro, mas de necessidade, de manutenção da vida. A lei fazia a diferença deste dia do repouso e essas atividades. O judeu não tinha que ficar parado contando passos, não é? Ao extremo. Esta ideia de que o homem tinha que parar por completo veio de uma ideia rabínica, de um conceito de criação de outras leis, mas à volta de mais 20 e tantas leis, que impediam do homem sequer de fazer trabalhos para a necessidade da família. Como, por exemplo, ir dar comida aos animais, ou ir ao seu silo, ou o seu alpendre e buscar coisas para o sustento da sua família. Não estaria a comercializar, mas estaria a manter a família na sua necessidade. As leis que os judeus, os rabinos criaram, impediam de que isto acontecesse. Então, este milagre vem Jesus desconstruindo a ideia do homem de trabalho, de parar de trabalhar. A ideia é Jesus Cristo vem e trabalha num dia sábado e mostra que ele e o Pai trabalham. O versículo 17, neste capítulo 5, versículo 17 diz: o meu Pai trabalha até agora e eu também. Por quê? Porque os judeus queriam saber, nem se preocuparam, se olharem para a história, nem se preocuparam que o homem tinha sido curado. Eles estavam preocupados por que o homem estava a carregar a cama, porque disseram-lhe: não te é permitido no dia de hoje carregar a sua cama. Este homem estava a levar um bem seu, que não estava para comercializar, estava parado no tanque de Betesda. Este homem tinha 38 anos de paralisia, e o Senhor Jesus Cristo trabalha por uma necessidade. E os judeus se levantam contra ele. E o caráter do Senhor Jesus Cristo aqui completamente bíblico, mostrando a necessidade sobre alguém. Jesus está a cultivar o coração deste homem. Está a fazer crescer a fé no coração deste homem. Está a mostrar o seu poder, quem ele é, e está a cultivar, cuidando de alguém que está em necessidade. E mostrando que a lei não pedia disso fazer. Pelo contrário, permitia que isto fosse
possível. Senão o homem teria que deixar de facto de trabalhar. E é interessante, aqui vemos o Senhor Jesus Cristo trabalhando como o Pai. Ele diz isto: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Mostrando de que no desenho divino da Trindade existe trabalho. E aí conseguimos entender como que Deus imprime isto no homem, porque de lá vem. Em Marcos, capítulo 10, versículo 45, vemos: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isto foi o que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, nomeadamente Tiago e João, que queriam sentar e descansar na glória. E o Senhor Jesus Cristo, numa conversa, chama-os presentes e diz: vocês sabem que existem os maiorais, os governantes, não é? Uns debaixo dos outros, uma hierarquia, mas entre vocês não é assim. O que quer ser maior, que sirva. Não é? E o que quer ser o primeiro, que seja escravo. E o Senhor Jesus Cristo está a usar exatamente esse princípio. O primeiro, mostrando que ele e o Pai, nesse exemplo de João, trabalham, cultivam, mantêm todas as coisas em total atividade. E agora, em Marcos capítulo 10, versículo 45, mostra o seu serviço diante da sua entrega. Não é? No formato em que ele se entrega. E João apresentou o seu trabalho, Jesus apresentou o seu trabalho como servo, em resgate a pessoas. Este era o seu trabalho, para fazer crescer e frutificar nos corações aquilo que era a verdade divina, era o Evangelho. E ele exemplifica, ele se põe à disposição num serviço para que outros sejam resgatados. O clímax do seu trabalho vemos quando o Senhor Jesus na cruz diz: está consumado. Ali ele mostra o seu trabalho. A Bíblia diz que em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz que por graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras humanas, vem das obras divinas. A morte do Senhor Jesus Cristo é o resgate perfeito e é o clímax em que mostra o serviço masculino, o homem, Jesus Cristo exemplificando como pode resgatar o homem dos seus pecados. É interessante que João capítulo 17, versículo 4, Jesus ora, está na oração sacerdotal, pouco antes dele se entregar à cruz, ele diz: eu te glorifiquei, falando com o Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus Cristo trabalhava. E nós, homens, perdidos nos nossos delitos e pecados, como diz Efésios capítulo 2, somos convidados a esta restauração, a esta nova vida, em alguém que perfeitamente cumpriu o padrão de Gênesis capítulo 2. O homem falha e Jesus Cristo, na sua essência, recupera, através das suas obras, a perfeição do homem bíblico. Jesus Cristo trabalha em função de resgate de pessoas. Jesus Cristo cultiva, faz crescer, investe na vida de homens pecadores. E aqui vemos o padrão sendo cada vez mais brilhante em comparação ao que o homem não consegue fazer e que o Jesus Cristo consegue fazer. O Senhor é o exemplo do primeiro mandato de Deus para Adão, no qual ele falhou e não pôde levar a cabo com eficácia. Adão falhou. E o Senhor Jesus Cristo apresenta como um protótipo. Jesus Cristo cumpriu toda a lei. Jesus Cristo, no seu ato de entrega, de serviço em resgate por muitos, mostra o seu trabalho. Agora, João capítulo 10, Jesus Cristo vai mostrar a outra palavra cumprida nele, não só o cultivo, mas o guardar. João capítulo 10, versículo 28, vemos o compromisso do Senhor Jesus na proteção dos que são seus. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus também promete dar aos seus, como diz Mateus capítulo 19, versículo 20, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
A nossa vida está escondida em Cristo. Aqueles que são salvos pelo Senhor Jesus Cristo, nós somos inseridos nele e nele somos resgatados. E nele vivemos uma nova vida. 2 Coríntios 5,17 diz isso. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aqui vemos que a identidade do Senhor Jesus Cristo mantém-se intacta para o resgate do padrão divino que foi destruído pelo pecado. Quando somos inseridos em Cristo, essa nova natureza passa a existir, potencializando o homem a cada vez mais na sua vida pessoal viver o padrão de Gênesis capítulo 2, de perfeição. Cultivar e guardar coisas e pessoas. Vemos isto, por exemplo, acontecendo em Cristo para o homem que é casado. Efésios capítulo 5, versículo 26, o marido é chamado para santificar a sua mulher, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, com o objetivo de apresentá-la gloriosa, sem mácula, nem arruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Cristo é que está a fazer isto. É em Cristo que o homem passa a ser bíblico. É em Cristo que o homem consegue amar, proteger a sua esposa e fugir do padrão que Adão, depois da queda, passou a viver. Cristo resgata isto. Este texto exemplifica exatamente o trabalho de um jardineiro que tem muito para semear, muito para cuidar, muito para podar e limpar. E isto relacionado com a sua esposa. Tudo isto por meio da palavra. Devemos estudar as Escrituras, sermos prontos para suprir as necessidades das nossas esposas. Nós, como maridos, somos responsáveis por nutrir as nossas esposas, investir nelas, estimular para crescer. Como Cristo nutre a igreja, porque o padrão de Efésios capítulo 5 é exatamente isso. Como Cristo se entregou à igreja. Como Cristo serviu a igreja. Como Cristo santifica a igreja, nós, como maridos, temos que ser como Cristo é para a igreja. Cultivadores, estimuladores desta verdade divina e guardadores. O guardar é no sentido de proteção para garantir que ela esteja em segurança. É o que encontramos no versículo 25, quando Cristo se entrega pela igreja para enriquecê-la com toda sorte de bênçãos espirituais. Cristo enriquece a sua noiva, a igreja de Cristo, com bênçãos espirituais, entregando-os com um sacrifício mortificador dele para produzir bênçãos espirituais para a sua igreja. Este é o exemplo que eu e tu, no nosso casamento, temos que viver. Morremos nós para produzir frutos. Sacrificamos-nos nós, levamos a primeira lambada para que exista fruto nas nossas esposas. Tal como Cristo fez pela igreja. Muitas vezes protegemos e temos a intenção de proteger as nossas esposas dos perigos externos da família. Aquilo que pode afetar a nossa família. Mas quando entramos dentro de casa, fechamos a porta à chave, elas têm o maior perigo das suas vidas. Nós mesmos. Nós, os próprios maridos, que deveríamos proteger, cultivar e proteger, somos a grande ameaça. Tal como Adão foi para Eva, somos nós, sem Cristo. A nossa ira é um perigo para elas. A nossa violência é um perigo, é um perigo verbal e muitas vezes físico para elas. A nossa falta de amor é um perigo para elas. A nossa indiferença é um perigo para elas. O nosso trato sexual indevido é um perigo para elas. Tudo porque não estamos a viver o padrão bíblico em Cristo. Em Cristo todas as coisas se resolvem. E somos transformados dia após dia. Somos muitas vezes o perigo do qual queremos proteger as nossas mulheres. Devemos também guardá-las de nós mesmos e amá-las como Cristo. Cristo não é uma ameaça para a sua igreja. Nós também não podemos ser para as nossas esposas. Não podemos ser a ameaça que crie dificuldades na vida das nossas esposas. Na paternidade, nós temos também
esta forma prática. E agora vemos o padrão bíblico entrando de forma prática. Devemos estudar as Escrituras para conduzir as nossas esposas pelo lavamento da palavra de Deus aos seus corações. Estamos a cultivar. Devemos viver de forma bíblica para que possamos ser protetores e não ser ameaça para elas. Os nossos filhos de igual forma. Deuteronômio capítulo 6, que é chamada Shema, não é? Que é um mandamento da educação dos filhos, diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E estas tuas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Ponto final para nós. Mas aí existe a continuidade no texto, dizendo, versículo 7, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal nos olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O texto reflete um compromisso inteiramente intencional e ativo na educação dos nossos filhos. Como pais, essa é a nossa função. Na história, os filhos passaram a ser cuidados espiritualmente, emocionalmente, pelas mães. Então, nós, como pais, não sabemos como está a escola dos nossos filhos. Não sabemos quem são os nossos filhos no seu coração. Não sabemos as suas dificuldades, as suas tentações. Não sabemos as suas debilidades, as suas virtudes e os seus defeitos. Isto só é possível quando um pai está dentro da família e vive relacionamentos com os seus filhos e com a sua esposa. Pai, os teus filhos não querem o teu dinheiro. Não querem que tu trabalhes mais para ser um excelente profissional. Eles querem-te a ti nas suas vidas. Deus, através deste texto, não somente mostra a atividade paterna, como também a necessidade filial. Há uma voz gritante do outro lado dos nossos olhos, há uma voz gritante dizendo: dá-me a tua atenção, dá-me a tua função, exerce a tua função em mim. Eles também não precisam de um excelente profissional que ponha todo o dinheiro e suor dentro da sua casa. Eles querem que tu tragas a palavra para eles. Eles precisam disso. Que os cultives e que os protejas em Cristo. Na amizade, o homem também pode ser verdadeiramente um grande cultivador e protetor na amizade. Vejam Provérbios capítulo 27, versículo 17 diz: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Torna eficaz, torna afiado, pronto, disponível. Faz o ferro maduro. É isto que o texto está a dizer. E o homem passa a ser maduro por causa desta vivência perto da sua amizade. Aquele homem que edifica a sua vida e que ele também edifica a vida deste homem, deste amigo. Provérbios 17 diz: em todo o tempo ama um amigo e na angústia nasce um irmão. Nutre os teus amigos. Nutre. Gasta tempo com eles. Importa-te com eles. Constrói uma amizade onde tu possas abençoar e ser abençoado. Afia-te com os teus amigos. E afia o teu amigo. E deixa que o teu amigo te afie. Busca-o e faz dele participante na tua vida espiritual. Fortalece-o em todo o tempo, como diz aqui, em todo o tempo ama um amigo e na angústia nasce um irmão. Não esperes que te nutram somente a ti. Ser um nutridor, um protetor de vidas, um protetor da vida do teu amigo. Na última esfera que podemos ver, vimos esta forma de viver em Cristo sendo espalhada nas diferentes esferas. Mencionamos somente algumas. O casamento, não é? A juventude, a solteirice, não é? Vimos também a forma como vive na paternidade, nos seus amigos, nos seus relacionamentos. E agora vemos na igreja. Agora reparem nesse texto. Neemias capítulo 4, versículo 16, descreve uma ação masculina do homem de Deus atuando numa esfera incrível. Na reconstrução, depois do cativeiro, depois de Israel voltar do cativeiro, tem que reconstruir tudo, porque Jerusalém foi destruída,
nem está abandonada. Então, há um perigo deles serem atacados de novo e enquanto estão a construir, porque nada está fortalecido, nada está pronto ainda para permitir segurança. Então, eles têm que prezar pela segurança deles enquanto trabalham. Neemias capítulo 4, versículo 16 diz assim: daquele dia em diante, metade dos seus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunha lanças, escudos e arcos e coraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, para com uma das suas mãos fazia a obra e com a outra segurava a sua arma. Portanto, trabalhavam com a mão e a outra tinha espada. Trabalho e segurança. Cultivo e vigilância. E guarda. Estão a ver? É o quadro exatamente das duas armas, das duas funções que o homem pode desenvolver. E isto com a obra de Deus. O contexto é este. Estão a edificar a casa do Senhor, os muros, o templo, está tudo a ser reedificado, a ser construído. E esses homens têm duas funções: trabalho e proteção. Vemos a descrição destes homens que trabalham na obra do Senhor de forma seguida, desenvolvendo as duas funções. Precisamos ser homens que trabalham na obra do Senhor com afinco, com suor, que ao mesmo tempo saibamos proteger a igreja de Cristo dos seus perigos enquanto trabalhamos. Dos falsos mestres, dos lobos, das pressões, dos perigos que vêm sobre a igreja de Cristo. Nós somos chamados a isso. Foi a nós que Deus outorgou esta responsabilidade. Não podemos esperar que outra pessoa o faça. Em Atos, capítulo 6, que é outro... saímos do Antigo Testamento e agora vamos ao Novo Testamento. E vamos ver a construção espiritual da igreja. Atos, capítulo 6, era necessário escolher homens que servissem, não é? Enquanto os pastores, os presbíteros, se dedicavam à pregação da palavra de Deus. E tinha povo necessitado. Então, vão escolher homens para isto. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 discípulos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, meus irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregamos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócono, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E reparem o versículo 7. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estes homens estavam no lugar certo, a fazer a coisa certa, na hora certa. Estes homens estavam vivendo o padrão divino em Cristo. Homens resgatados que foram enriquecidos em Cristo para cumprir a função que foram chamados na igreja. E eram somente servos, nem eram pastores, nem eram presbíteros. Estavam a servir as mesas, estavam a cuidar das necessidades. E o padrão alto de espiritualidade desses homens era este. Cheios do Espírito e de sabedoria e de boa reputação, diz o texto. Vemos como a igreja era rica. Tinha homens com boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. E não eram crentes místicos ou falsos crentes. Eram homens de verdade. Eram homens bíblicos de boa reputação dentro da igreja, cheios do Espírito. Homens que andavam em obras espirituais, preocupações espirituais, obediências espirituais. Eram sábios. Reparem que Deus abençoava a sua igreja, fazendo-os crescer, e seguramente porque estavam lá estes homens de peso espiritual da igreja, fazendo toda a diferença na vida daqueles irmãos. Então, por mais que seja difícil para nós fazermos esta tarefa, e é verdade, o pecado em nós faz-nos ser semelhantes a Adão, fugir da nossa responsabilidade, como ele fez diante de Deus para com a sua mulher. Não quer
responder pelos seus pecados. Mas em Cristo somos capacitados para isso e chamados de volta a isto. Então, se tu estás a passar alguma dificuldade com esses desenhos, conflitos com a sociedade, conflitos com a tua família, conflitos com a tua solteirice, com os teus amigos, tu estás a ter problemas de responder a este padrão bíblico, só Jesus Cristo pode resolver o teu problema. Em Cristo, diz Efésios capítulo 2, que somos ressuscitados juntamente com Ele. E depois diz que somos ressuscitados, trazidos de volta à vida. E o versículo 8 diz, para que sejamos salvos, porque pela graça sois salvos. Então estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Deus, em Cristo, nos chama de volta. E recupera em Cristo, porque é aquele padrão que não falhou e jamais falhará. Nos põe em Cristo e reativa o padrão bíblico para a sua glória. A minha oração para ti é que tu não te demovas, por mais que tenhas medo, por mais que não saibas, por mais que a ignorância afete a tua mente, que não fujas desta responsabilidade. Se tu tens dificuldade, pede ajuda. Não cultives o orgulho no teu coração, mas humilha-te e diz, eu não sei ser um homem bíblico. Eu preciso de ajuda para a glória de Deus. Eu preciso viver esse formato em Cristo, porque Ele me dá a capacidade de ser. E assim, o teu casamento será diferente. Tu cultivarás e protegerás a tua esposa e os teus filhos. As tuas amizades serão belas. Homens terão um homem de verdade influenciando as suas vidas e protegendo as suas vidas. Porque um homem decidiu ser verdadeiramente bíblico. Vemos a igreja a ser enriquecida com isto. Homens que trabalham, que nutrem, mas que protegem. Conhecem as escrituras e protegem a igreja dos seus erros doutrinais ou qualquer outra coisa que possa diminuir a glória de Cristo nesta igreja. A minha oração para ti hoje é que possas ser humilde em aceitar que precisas de mudança. E só Jesus Cristo é esta mudança que pode ocorrer na tua vida. Vamos orar e vamos agradecer a Deus por este tempo. Nosso querido Deus, nós te damos graças por este tempo e te pedimos, Pai, que por favor esta mensagem para nós, como homens bíblicos, chamados a viver esta realidade, possa verdadeiramente existir nos nossos corações. Possa permear de tal forma que as nossas esferas relacionais, o nosso trabalho, a nossa função de cultivar e guardar, seja vista em qualquer lugar onde estejamos. Não para mérito nosso, mas que nos gloriemos em Cristo, que resgata todas as coisas. Nós te agradecemos por este grande chamado de atenção para nós, como homens, que precisamos tanto da tua intervenção, tanto da tua palavra, para respondermos ao chamado que tu nos fizeste a todos nós, para a tua honra e para a tua glória. É isto que nós oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus vos abençoe. Que tenham uma semana maravilhosa. Que esta palavra possa realmente nutrir os nossos corações e possamos ver as maravilhas que só o Senhor Jesus Cristo pode trazer para as nossas vidas e pessoas serão nutridas. Coisas acontecerão, não porque somos bons, mas por Cristo em nós nos capacita para fazer toda a obra. Que Deus vos abençoe, uma boa semana e um bom resto de domingo na presença do Senhor.